Meu amigo, meu irmão, bom dia, boa tarde e boa noite. Você é soberano em alguma coisa que você faça? Se você é juiz de direito, você é soberano. Só você pode assinar uma sentença, no caso, para uma reintegração de posse ou para, no caso, a soltura de uma pessoa. Você pode ser soberano se você é médico, porque existem atos soberanos que somente o médico pode exercer, como, por exemplo, atestar um óbito, atestar a sanidade física e mental, prescrever uma medicação tranquilizante. Somente o médico pode fazer isso como ato soberano. O engenheiro, se você é no caso engenheiro, você tem algum ato soberano? Sim. Só você pode assinar a segurança ou não de uma ponte. A restauração, por exemplo, de uma ponte. Não é o médico que pode fazer isso. Não é também o juiz. É unicamente o engenheiro que é soberano nisso que faz. Então, existem atos soberanos, que são os atos que só podem ser, no caso, exercidos por alguém. Agora, esses que têm atos soberanos, eu citei o exemplo do médico, do juiz e também do engenheiro, eles, além de serem soberanos em seus atos, só eles poderem fazer essas coisas, eles também são mestres nisso que fazem. Por exemplo, o juiz de direito, no tribunal, ele exerce o ato soberano, mas numa universidade ele vai aparecer como o quê? Como didata, como mestre, aquele que leciona. Nesse caso não se trata de um ato soberano, mas na condição de professor, por exemplo, direito constitucional, ele vai ser o quê? Mestre e não soberano. O médico pode trabalhar no seu consultório e exercer os atos soberanos pertinentes a um médico. Eu dei o exemplo da dispensação de um medicamento controlado, a emissão de um atestado médico ou encaminhando alguém para fins periciais. Esse médico que é soberano nos seus atos, ele pode ser também mestre. Por exemplo, ele ensinando em uma faculdade uma especialidade qualquer, ele sendo professor de clínica médica, professor, digamos, de semiologia ou de terapêutica. Assim, os soberanos são soberanos, exercem atos soberanos que só eles soberanamente podem exercer, mas isso não impede que eles tenham as suas atitudes também, as suas funções de mestres, as suas funções magistrais. Nos exemplos citados do juiz, do médico, por exemplo, nós temos aqui atos soberanos e temos atos magistrais. Atos soberanos ninguém pode exercer, só esses profissionais que estão autorizados e capacitados para isso. Agora, os atos magistrais, eles vão transferir informações que eles têm para outras pessoas e de outras para as outras e de uma geração para outra. Não são atos soberanos, são atos de didática, são atos de transferência de informações. Assim também, Jesus, quando ele é visto nas Escrituras Sagradas, não vale citar um versículo aqui, nenhum versículo lá, mas olhando todo o contexto, nós vemos que Jesus, ele aparece sempre com as duas funções, a função de soberano, Senhor,
de autoridade máxima que exerce os seus atos soberanos. E ele aparece também ensinando o amor fraternal, o perdão, a compaixão e também a mansidão. Jesus sempre aparece nas Escrituras Sagradas, em alguns versículos, essencialmente como soberano e Senhor, e em outros, essencialmente como mestre, mas sempre Jesus foi, e Jesus é, e Jesus será sempre soberano, Senhor e mestre. Nunca é apresentar Jesus apenas como soberano, mas muito menos apresentar Jesus como apenas mestre, um mero didata. Não, isso aí é corromper o nome de Jesus. Quando eu falo o nome de Jesus, e escrito com N maiúsculo, eu estou falando da plenitude do seu nome, porque ele é realmente soberano, Senhor e mestre. Ele mesmo diz, ele mesmo Jesus afirma ser mestre e também soberano. No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 13, versículo 14 também, Jesus afirma: vós me chamais de mestre e de Senhor, ou seja, vós me chamais de mestre e soberano, dizeis bem, porque eu sou. O próprio Jesus afirma que ele é soberano, é Senhor, ele tem autoridade máxima no campo espiritual e ele é também mestre, porque ele, de modo incansável, disseminou aqueles ensinamentos que já eram de conhecimento dos antigos, como amor fraternal, caridade, compaixão, benevolência, misericórdia e também humildade. Então, Jesus, quando diz no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 13 e 14, em que ele se intitula como Senhor e Mestre, quando nós examinamos os originais gregos, nós vemos duas palavras que definem muito bem a condição do soberano e Senhor e a condição do mestre. A condição do soberano e Senhor é dada pela palavra kurios. Kurios significa, no original grego, soberano, senhor, proprietário, autoridade máxima sobre alguém ou sobre algum território. Na classificação de Thayer, na classificação de Strong, tem o mesmo significado. Kurios significa soberano, senhor, proprietário, aquele que tem autoridade máxima, total e também absoluta. E essa palavra kurios, ela tem origem numa palavra mais primitiva chamada kuros. O que significa kuros? Significa supremacia. Supremacia, poder absoluto. Poder absoluto espiritual. Poder absoluto de julgar. Poder absoluto para fazer no campo espiritual o que ele, Jesus, bem entende, segundo o seu reto juízo, segundo a sua soberana vontade. No caso, então, nós vemos que Jesus é soberano e Senhor. Ele tem supremacia, ele tem soberania, é ele que tem autoridade sobre todos os espíritos, sobre todos os anjos, sobre todos os demônios. Não existe principado ou potestade, não existe legiões de espíritos que não estejam subordinados ao calcanhar de Jesus, a sua vontade soberana e também absoluta. E quem dá destino aos espíritos é única e exclusivamente o soberano Jesus, hoje, no caso, exercido pelo poder do Espírito Santo. Quando os anjos vêm exercer a justiça de Deus, vêm exercer
a justiça de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o nosso justo e justificador. Ele foi escolhido por Deus como juiz de vivos e juiz de mortos, e também ele mesmo afirma que Deus Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo julgamento. Jesus é soberano, é Senhor, ele tem supremacia e ele é juiz. Ele é o que justifica, ele é o que vai determinar quem é digno das regiões celestiais ou quem não é digno das regiões celestiais. Portanto, é ele quem sentencia, é ele quem justifica, segundo a sua soberana vontade. Fugir dessa verdade é criar fantasia, mentira, heresia e adulterar as Escrituras Sagradas. Mas quem adulterar as Escrituras Sagradas poderá confrontar-se com a verdade que eu estou falando e que está disposta vastamente nos atos soberanos de Jesus. Agora, Jesus também afirma que ele é mestre. Além de ser soberano, de ter autoridade máxima, supremacia total e absoluta sobre todo o espírito e o destino dos espíritos, ele é também o mestre Jesus, que no original grego é representado pela palavra didáskalos. Didáskalos significa aquele que leciona, aquele que ensina, aquele que é mestre. Então nós vemos assim, com a palavra kurios e com a palavra didáskalos, contida em João capítulo 13, versículo 13, que o próprio Jesus afirma: eu sou o vosso mestre, sim, mas eu também sou o vosso soberano e Senhor supremo. Eu tenho sobre vós total e absoluta autoridade. Sou eu que justifico, sou eu que determino, sou eu que permito. Nenhum espírito tem autoridade maior do que Jesus. E Jesus e Deus Pai e o Espírito Santo trabalham em perfeita consonância. Muito bem. Então Jesus, ele é e aparece como soberano e Senhor e como mestre também. Não se pode apresentar Jesus apenas como soberano e Senhor. É preciso também apresentá-lo como mestre. Por quê? O soberano e Senhor, ele formata, concede a identidade cristã, o caráter cristão. É ele que concede, é ele que determina, é ele que vai afirmar se alguém é cristão ou não, segundo a sua obra redentora e segundo a sua soberana vontade. Muito bem. E ele é também mestre porque leciona, porque ensina, por exemplo, o amor fraternal, a misericórdia e o perdão, etc. Não se pode apresentar Jesus apenas como soberano e muito menos apenas como mestre, que é um absurdo ainda maior. É corromper a identidade de Jesus e geralmente para forjar doutrinas humanistas, doutrinas em que Jesus é apresentado invariavelmente nunca como soberano e Senhor, mas unicamente como mestre, como aquele que leciona. Isso é desonestidade perante as Escrituras Sagradas e um desrespeito ao nome santo de Jesus. Nosso soberano, mestre, Senhor e também proprietário. É muito importante isso, porque Jesus, como Senhor e soberano, como supremacia espiritual, ele, como eu disse, ele constrói o caráter cristão. E como mestre, ele vai aperfeiçoar o caráter cristão. Uma coisa é você construir, outra coisa é você aperfeiçoar. São duas palavras diferentes.
Então, antes você olhando para a obra redentora de Jesus, reconhecendo a sua soberana vontade, o seu soberano e perfeito sacrifício, você pode, no caso, arrepender-se de seus pecados e reconhecer Jesus como o soberano e Senhor da tua situação cristã, da tua salvação, reconhecendo que somente Ele, pelos atos soberanos dele, pode permitir que você habite nas regiões celestiais. Agora, como mestre, já dissemos, ele vai aperfeiçoar a pessoa que já o reconheceu como soberano. Então, essa explicação é, no caso, respaldada por alguns atos soberanos de Jesus. Porque é muito fácil falar de Jesus como mestre, que ele falou do amor fraternal, que ele falou da caridade, que ele falou da mansidão, da temperança, tudo que Jesus disse e que já era de conhecimento há milhares de anos antes do nascimento de Jesus. Ele veio apenas enfatizar que essas coisas são boas, desejáveis e são agradáveis a Deus. Como atos soberanos de Jesus, atos que somente Jesus e o Espírito Santo podem exercer, eu vou dar três exemplos. Em primeiro lugar, anulação de nossos pecados e a concessão do Espírito Santo, que é coisa tipicamente da forja de um caráter cristão. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 38, o apóstolo Pedro, falando à multidão em Pentecostes, afirma: arrependei-vos, é a chamada metanoia, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, seja transformado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, para resgate de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo de Deus. Então, eis aí o que? Um ato magistral? Um ato do mestre? Não. Um ato do soberano, Senhor e Supremo Autor de nossa condição espiritual. Um segundo exemplo, nós temos aqui, por exemplo, em Romanos, capítulo 5, versículos 1 e 2, em que Paulo vai falar da justificação. Quem é que pode justificar alguém? Algum homem? Algum sacerdote? Algum evangelista? Algum pastor? Não. Nem homem, nem mulher, nem autoridade humana na face da terra jamais teve essa autoridade. Porque toda autoridade é pertinente a Jesus Cristo como soberano e Senhor. Ele é o único que pode justificar. Ele é o único que pode considerar a pessoa liberta ou a pessoa cativa. Somente Jesus pode justificar, ou seja, somente Jesus pode determinar quem é digno das regiões celestiais, portanto salvo, e quem não é digno das regiões celestiais. Nenhum outro Espírito, a não ser o Espírito Santo de Deus, trabalhando em conformidade com o Espírito de Jesus, pode fazer essa coisa. Então, a justificação é o segundo exemplo que nós temos aqui para mostrar um ato soberano de Jesus. Ele não é para ensinamento, ele não pode ser ensinado de uma pessoa para outra. Ninguém ensina a outra a ser justificado. É um ato soberano de Jesus e do Espírito Santo. Na carta aos Romanos, capítulo 5, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, não pelas obras ou as virtudes, mas mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, nosso soberano Jesus Cristo, Curios, por intermédio de quem, ou por intermédio do qual, obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça. Não a este mérito de homem ou mulher,
mas a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Portanto, a nossa esperança na vida eterna, na presença de nosso Deus. Segundo exemplo de ato soberano. Um terceiro exemplo de ato soberano é o ato da reconciliação com Deus, o chamado redicare, que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e versículo 19. Somente Jesus pode nos reconciliar com Deus Pai. Nenhuma oração, nenhum martírio, nenhuma penitência, nada pode nos reconciliar com Deus, senão nosso Senhor e também soberano Jesus Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19, o apóstolo Paulo, uma passagem já bem conhecida, afirma: tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Jesus, e nos concedeu o ministério da reconciliação, a palavra da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens os pecados anteriormente cometidos, os pecados de outrora. Assim, nós citamos a concessão do Espírito Santo, a anulação de nossos pecados, a justificação, a reconciliação com Deus, apenas para citar uns atos soberanos que somente Jesus e o Espírito Santo de Deus podem nos conceder, por ato soberano dele, porque ele é o soberano Senhor. Agora, o Jesus, como mestre, nos ensinou e continua a nos ensinar nas Escrituras Sagradas o amor, a mansidão, o perdão e tudo mais que o mestre pode passar para outra pessoa e essa outra pessoa para a sua descendência e para outras gerações. Jesus não é apenas mestre. Isso é um erro extremamente grave e uma verdadeira afronta ao nome de Jesus. Jesus é soberano, Senhor, proprietário. Ele é o Espírito Supremo que nos justifica e nos reconcilia com Deus e nos concede, portanto, a salvação. Mas ele é também mestre, porque ele nos aperfeiçoa no aspecto moral e no aspecto espiritual com os seus ensinamentos. Reconhecer Jesus como soberano e Senhor, autor e consumador de nossa salvação, autor e consumador de nossa fé, e também como mestre, é condição sine qua non para nós termos uma identidade cristã, um caráter cristão e um compromisso cristão e o privilégio que todo cristão tem, que é receber o dom do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe você. Não deixe que o nome de Jesus seja dicotomizado. Ele é soberano, ele é Senhor, embora seja mestre também. Que Deus te abençoe em nome de nosso Senhor e soberano Jesus Cristo.